Queridos irmãos e amigos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar as vossas mentes, corações e também o seu lar nesse instante. Agora, quando nós iniciamos o culto em seu lar, nós vamos buscar a presença de Deus em oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento de culto, por esse momento, Pai, que buscamos a Tua presença nesse deserto em que nós estamos vivendo, passando, sofrendo, angustiados, sem muita perspectiva, triste porque não temos liberdade de escolha, não podemos vislumbrar os nossos horizontes, porque não temos muitas vezes direção. Pai, fica conosco neste momento. Seja o Senhor o nosso guia sem igual, seja o Senhor o nosso orientador, seja o Senhor o nosso Deus presente, bem na hora da angústia. Traz a Tua paz que excede a todo entendimento. Ó Deus, traz também sobre nós, sobre cada um, a alegria dos céus, a alegria da salvação, a certeza de que nós não estamos sozinhos nesse deserto, a certeza da Tua presença conosco, a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e que também nos responderá segundo a Sua grande misericórdia, a Sua boa vontade, o Seu amor. Assim nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, como servos, como alguém, como necessitado, que busca urgentemente a Tua presença. Fica conosco, Senhor. Atende, ó Deus, as nossas orações. E nestas orações está implícito, ó Pai, o desejo também de nossos corações, de sermos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a Tua presença, estenda a Tua mão de poder, de santidade, de misericórdia sobre nós e nos ajude, ó Deus, a vencer este deserto. Não deixa, Pai, que nenhum dos Teus filhos morra, Pai, de sede, de fome, perdido nesse deserto. Fica conosco, Senhor. É a nossa oração que fazemos no doce nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer nesse momento que todos os nossos irmãos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus ao culto em seu lar. Neste momento, quando nós pedimos a sua permissão para adentrar em seu lar, aí na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, onde você está sentado e ouvindo aqui a palavra de Deus através deste culto da família central de Praia Grande. Irmão querido, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E antes de cantarmos aqui, iniciando aqui, propriamente dito, nosso culto, que aliás já começou, nós queremos simplesmente avisar para os irmãos que ainda estamos nesta de fazer os cultos, ainda pela internet, pelo Facebook. Vários irmãos já nos perguntaram sobre o nosso retorno ao templo, já falamos aqui, acho que no domingo passado, das dificuldades que temos. Entretanto, queridos, me esforçarei para que ainda essa semana a gente possa fazer uma reunião com a nossa diretoria, com os nossos irmãos, diáconos, etc. tal, para decidirmos e termos assim uma posição em relação a esta questão. Tá? Que os irmãos orem a Deus nesse sentido, tenham um pouco de paciência também, e ore a Deus pela nossa nação, né? Para que essas coisas
sejam banidas de nós. Não queremos isto para o nosso Brasil. Então, ore a Deus nesse sentido. Quero também agradecer aí o nosso irmão Mateus, juntamente com a Gabriela, líder dos jovens. Eles criaram uma pasta aí no Facebook, a página da igreja, onde também podemos ajudar os irmãos. Então, Mateus, ele se propõe a ajudar os jovens, os meninos, a Gabriela, as meninas, tem a irmã Lídia, as senhoras e, de modo geral, os nossos irmãos que têm empresa, que são trabalhadores autônomos, Então, o pastor Adolfo, juntamente com esses irmãos, criaram também uma página chamada de o culto dos empresários da Igreja Batista Central de Praia Grande. Então o pastor Adolfo, com a sua gentileza, a sua bondade, está à frente deste grupo aí, liderando esta área. Mateus e a Gabriela, juntamente com os jovens, a irmã Lídia com as mulheres, ela e a irmã Laide, e assim nós vamos criando outros eventos, irmãos, de maneira que a nossa igreja seja pastoreada na sua mais pura e verdadeiro pastoreamento. Tá? Como pastor da igreja, eu tenho trazido aqui as nossas ministrações, durante a semana temos o nosso devocional, na segunda, terça, quinta e sábado, que é uma mensagem curta pelo WhatsApp e que disponibilizamos também no Facebook e no YouTube. E quarta, sexta e domingo é o nosso culto em seu lar através do Facebook. Tá bom, queridos? E também queremos lembrar os irmãos quanto às nossas obrigações. Eu falo nosso porque me incluo também como membro da família central de Praia Grande, que é as nossas responsabilidades na manutenção da Igreja do Senhor Jesus, com a entrega de nossos dízimos, nossas ofertas para a manutenção. As portas da igreja estão fechadas, mas os encargos sociais têm que ser pagos, precisam ser pagos. Aqueles que vivem do altar também recebem o seu salário, e muitos irmãos da igreja também recebem o seu mantimento, porque tem muito pouco ou nada tem, e nós, como um corpo, como irmãos, como família, precisamos então estar juntos nesta hora. Esta semana que passou, nós também recebemos aqui um telefonema do irmão pedindo conta da igreja, porque ia fazer um depósito para a irmã Lídia comprar de mantimento para os nossos irmãos. Tá bom, querido? Você pode fazer também assim, você pode ir facilitando, vai fazer a sua compra, já pega ali uma cesta básica para a igreja, um pacote de arroz, de macarrão, uma lata de óleo, 1 quilo de açúcar. Não esquece que essas famílias, alguns deles, têm crianças pequenas e precisa também do leite. Então, pode dar também o leite, uma caixa de leite, o que Deus tocar no seu coração, faça como você estivesse fazendo para a sua família, a que você muito ama. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Então, baseado no amor de Deus, na certeza da segurança que nós temos em Jesus, nós vamos cantar o hino do nosso inário Cantor Cristão, de número 375. Fala: que segurança, pois, sou de Jesus. 375.
Graças a Deus. Está fazendo falta aqui o Marcelinho apresentando os visitantes, mas se você tiver algum visitante aí, apresenta ele para Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus nos leva a refletir nesta noite sobre o seguinte tema: o Deus que se faz presente no deserto. Fala comigo. O Deus que se faz presente no deserto. Geralmente, primeiro eu leio o texto e depois eu anuncio o tema. Mas hoje nós estamos fazendo diferente. Estamos falando o tema para falar de dois textos bíblicos que tomaremos por base nesta noite, nesse momento de culto. É o texto de Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21. Nós não vamos ler o texto completo, por ser dois capítulos meio longo, e assim certamente tomaríamos muita parte do nosso tempo lendo os textos. Não que não possa ler, mas nós estaremos mencionando esses dois textos que os irmãos podem acompanhar aí em suas Bíblias. Gênesis 16 e Gênesis 21. Em Gênesis 16, nós encontramos uma história, tá? Uma história um tanto curiosa, interessante, a história de Agar e Ismael. E essa história trata-se de um verdadeiro drama familiar. Ismael foi gerado por uma relação muito estranha, pois o seu pai Abraão juntou-se com sua mãe, juntou-se a sua mãe, uma escrava egípcia, isso por orientação de sua própria esposa Sara, que na época era Sarai. Então, houve esse relacionamento estranho, e nesse relacionamento aparece a história de Ismael. Agora, é interessante que, quando Ismael tinha 14 anos de idade, o seu pai Abraão, aos 100 anos de idade, gerou Isaque com a sua própria esposa Sara. Agora, Abraão, com 100 anos de idade, tem um filho de 14 anos e nasce Isaque, o filho da esposa. Ismael, filho da escrava. E agora Isaque, o seu primogênito, filho da esposa, quando ele tinha 100 anos. Aí, amados, na nossa linguagem de hoje, enrolou o meio do campo. Por quê? Aí complicou-se mais ainda o seu relacionamento familiar, pois Ismael e Agar, sua mãe, foram expulsos de casa. Ismael e sua mãe saíram errantes pelo deserto de Berseba, como perdidos. Não sabia onde estava o norte, o sul, leste, oeste. Não tinham orientação, simplesmente, a pedido de Sara, Abraão manda a sua amante, escrava, com seu filho embora. E parece que não dá muita coisa para ela ou para eles levarem. Mas em meio a essa situação conturbada, esse contexto histórico triste de se contar, de se meditar, Deus, esse Deus a quem nós prestamos culto neste momento, é o Deus que se faz presente em casa, na igreja, no trânsito, no trabalho, nas ruas, na escola, na faculdade, e também se faz presente
no deserto, pois aqueles dois, mãe e filho, estavam vivendo um momento difícil e vendo tudo, como as coisas aconteciam. E Deus estava vendo eles naquele momento. Enquanto eles imaginavam, estavam perdidos, sem nada, sem eira nem beira, Deus estava vendo tudo acontecer e estava também acompanhando cada passo e também ouvindo até os murmúrios, o choro, a fala. Este é o Deus que no seu conteúdo de ser Deus, como nós falamos, nos seus atributos principais, é o Deus presente, o Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. E Deus se fez presente no deserto, estava vendo tudo, e ouviu a voz do menino, e estava com o menino, de acordo com Gênesis 21, os versos 14, 17 e o verso 20. Deus estava presente e ouviu. Assim, amados, pensando nessa história, refletindo nesse contexto histórico, bíblico, é assim, é o nosso Deus que nos vê, que nos ouve e está presente em nossas vidas, no deserto em que vivemos hoje, no nosso dia a dia, no nosso contexto existencial, político, religioso, espiritual, financeiro. É o mesmo Deus que se faz presente. Você está triste? Você está com fome, está com sede? Você está passando por alguma necessidade? Que seja ela de moradia, talvez você está se sentindo num deserto, sem casa para morar, sem dinheiro para comprar, ou tem o que comprar, mas não tem dinheiro, está faltando a água, o leite, a paz na tua vida, no seu coração, na sua família. Queridos, eu quero te dizer que por mais complicada que seja a sua vida, por mais complicado que seja o seu relacionamento familiar, as suas lutas e dificuldades, temos um Deus que nos vê, um Deus que nos vê, um Deus que nos ouve e está disposto a caminhar conosco pelos caminhos da vida, pelo nosso destino, por todos os lugares. É um Deus que nunca mediu esforço ou dificuldades para estar conosco. Esse é o Deus presente em nossas vidas. Aí eu te pergunto, você deseja convidar esse Deus para estar presente em sua casa, nesse momento, presente em sua vida, presente diante dos seus desafios? Quais são os seus desafios? Você tem um desafio? Você se sente pequeno diante dele? Você acha que está perdido? Deus é um Deus presente na angústia. É um Deus que se faz presente em nossas vidas. Primeiro, Gênesis 16, o verso 13, diz que Deus é aquele que nos vê. Veja como diz aqui o versículo 13. E ela, Agar,
chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Nosso primeiro capítulo aqui nos sugere o seguinte: se a Bíblia diz que Deus te vê, então faço minha aqui as palavras da escrava H. Olhe para Deus e você vai ver Deus, você vai sentir a sua presença e você vai falar com Deus, assim como H falou naquele primeiro momento. Aqui no capítulo 16, ela tinha sido expulsa de casa com o filho na barriga, estava gestante, sozinha no deserto. Lá no capítulo 21 está ela com um filho de 14 anos, mas aqui ela se encontra com um filho na barriga, no deserto, sem comer, sem beber e sem saber para onde ir. E ela falou para Deus o que estava acontecendo. A minha senhora me mandou embora, eu fujo da presença dela. E a voz de Deus, através do anjo, diz: volte para lá, volte para lá. E isto foi o que aquela mulher recebeu como orientação. Mas o importante para nós hoje, porque estamos tratando de um texto muito distante de nós, do início aqui da história da civilização bíblica, ou do início do chamado povo de Deus, nós estamos trazendo para o nosso contexto de hoje, de 2020. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que nos vê hoje, aí, em sua casa, na minha casa, em nossa casa, em nosso confinamento. Amados, por onde quer que andemos, em qualquer situação que nos encontremos, Deus é e será sempre aquele que nos vê. Não importa o tamanho da dor ou a tristeza que o deserto possa nos proporcionar neste momento. Muitas vezes, queridos, nos sentimos no deserto, sem ninguém, sozinho. Aqui na minha casa, eu e minha esposa, talvez aí para o nosso irmão Gilberto, que a sua família está lá em Foz do Iguaçu, ele deve estar sozinho em sua casa, tá? Sozinho fisicamente. Talvez a Eliane Pires, que também está sozinha, e outros irmãos, são tantos, que moram sozinhos. Eu quero dizer para você que Deus se faz presente nesse deserto que você vive. Às vezes você está com a sua família, com 3, 4 membros ou mais, mas o fato de falar que você não deve, ou que você não pode sair, esse teu lar, essa tua casa, o teu quarto, a tua sala, muitas vezes se torna um deserto. Agar, a mãe de Ismael, pôde comprovar isso na sua vida, no momento de angústia, de dor, de sofrimento, dificuldade, quando ela não sabia mais para onde, ou para onde ir, nem o que fazer. Então Deus fala com ela e diz: eu estou te vendo.
Eu te vejo. Você não está só, por mais que você se sinta só, Deus está te vendo. Você está sob o olhar de Deus, sob os seus cuidados, sob a sua égide. Deus está presente em sua vida. Foi isso que ele disse para a escrava Agar, grávida, sozinha no deserto. Eu estou te vendo. Cristo também surpreendeu os discípulos, revelando-se como aquele que nos vê. Quando ele disse a Natanael: eu te vi antes de Filipe te chamar. João capítulo 1, versos 48 a 51. Amados, sabia que Deus está te vendo? Deus está te chamando para que você seja um discípulo de Jesus. Para que você seja um seguidor, não apenas um ouvinte, mas um seguidor. Alguém que possa seguir as suas pegadas. Alguém que, além de dar ouvido, também dá o coração, guardar em sua mente, em seu coração, as suas palavras. Nós temos falado muito nesses dias de confinamento sobre oração, sobre ouvir a palavra de Deus, aceitar os seus desafios colocados diante de nós. Não basta falar eu sou crente, não basta falar sou membro da Igreja Batista, Igreja A, Igreja C. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Isto eu digo, independentemente de estar vinculado a uma igreja. Mas, em contrapartida, difícil será para aquele que aceita e não procura uma igreja. Não existe uma gestação fora da barriga. Já tentaram fazer bebê em proveta, mas o normal, o que Deus criou, é que a vida é gerada no ventre, em um útero materno. Hoje, o crente em Jesus, o discípulo é formado, é gerado nas entranhas da igreja. A igreja a qual o Novo Testamento chama de noiva, a esposa do Senhor Jesus. Que você esteja ligado. Mas, eu volto a falar, você precisa, mesmo na sua condição em que você vive, de aceitar o chamado de Deus. Esse é o convite. E convide-o para que ele também se faça presente em sua casa. Irmãos, as coisas não são fáceis não, são muito difíceis para a gente manter isto. Segundo, Deus é aquele que nos ouve. Gênesis 21, 17 diz assim, 21 verso 17: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. No capítulo 16, Deus é aquele que ouve, é que vê.
capítulo 16, é aquele que vê. Ele está te vendo. Ele está te acompanhando os seus passos. E no capítulo 17, é o Deus que ouve a sua voz. Agar e Ismael puderam conhecer a Deus como um Deus que ouve, um Deus que escuta até o gemido de um menino no deserto. Amados, encontramos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um Deus ouvindo o clamor do seu povo, um Deus ouvindo o clamor dos seus filhos, daqueles que sofrem, daqueles que são discriminados, daqueles que são injustiçados, dos pobres, dos estrangeiros, dos sem famílias. Deus é um Deus que tem nos ouvido, é um Deus que tem ouvidos bem abertos para ouvir até mesmo um sussurro, um gemido, uma simples oração, mesmo que seja uma oração de boca fechada, mesmo que seja uma oração de olhos abertos, uma oração que os olhos estão mais olhando para o perigo, para o inimigo, para o desafio, muitas vezes mesmo sem você estar de joelhos, sem você poder abrir a Bíblia, Deus ouvirá a tua oração, ouvirá um pedido de socorro, mesmo que seja de um filho que se rebelou, até mesmo de um profeta que desobedeceu, que vai para o ventre de um peixe, o caso de Jonas, e outros profetas também do nosso tempo, que têm buscado outros caminhos, e que às vezes malha o povo de Deus, condena o povo de Deus, mesmo estes também, Deus ouve a sua oração. Deus não apenas ouve, a palavra diz que Ele ouve e salva. Só precisamos, amados, clamar, e Ele vem nos salvar, pois a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz isto em Romanos 10, 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu pergunto para você, você deseja clamar a Deus? Clame, pode clamar agora. Você pode também entregar sua vida a Ele agora. Você pode convidar Ele a fazer parte da sua família, no seu lar, no seu coração. Meus irmãos, diante do deserto que vivemos, não pensa que é só você que está muitas vezes aflito, triste, angustiado. Todos nós passamos por aflições, e enquanto estivermos ainda nesse corpo físico, movido pelas nossas emoções, passaremos por aflições e precisamos clamar e convidar ao Senhor para estar conosco nesse momento, nesse deserto que passamos. Terceiro e último, Deus é aquele que se faz presente no deserto. Gênesis 21 e o verso 20. Gênesis 21, verso 20. E diz assim: E era Deus com o moço, que cresceu
e habitou no deserto, e foi flecheiro. E diz que Deus foi com aquele moço. E Deus, assim como havia prometido a Abraão, que seria pai de uma grande nação, também prometeu para a escrava amante que o seu filho Ismael seria também nação forte, seria um grande povo. Nós não vamos entrar aqui em uma exegese, uma hermenêutica aqui, concernente à situação hoje do Oriente Médio. Fica para um outro momento. Mas o que nós queremos trazer para a nossa situação é que Deus se faz presente. Deus estava com Ismael, assim como esteve com a sua mãe Agar, no momento de dificuldade, angústia, humilhação, quando ela fugia de Sara, a sua senhora. Ela pensou estar sozinha naquele deserto. Assim também pensou o menino Ismael, no deserto de Berseba, já sem água e prestes a morrer. Quando ela deixa o filho e fica distante dele, segundo a medida bíblica, um tiro de flecha, talvez uns 100 metros distante, para não ver o menino morrer. Na hora que o menino clama, Deus estava presente. Deus se fez presente naquele momento, já sem água, prestes a morrer. Ambos descobriram que Deus estava com eles. E mesmo no deserto, Deus não os abandonaram e nem jamais abandonariam, que Deus estava com eles. E esse mesmo Deus, no deserto, se fez presente, cuidou deles. Irmãos, Deus não os abandonou e ainda os fez vencer, ou fizeram vencedores, fazendo deles uma geração numerosa, uma geração próspera e poderosa. Pense comigo, este é o Deus que se faz presente no seu deserto. Talvez você se sente que esteja remando contra a maré, contra o vento. Talvez você fale, olha, eu estou dando murro em ponta de faca, como diz os nordestinos. Talvez eu esteja lutando aqui em vão. Você pode pensar muitas coisas, mas coloca isso também nos seus pensamentos. Deus se faz presente no seu deserto. E vejamos, amados, com Deus ao nosso lado, certamente atravessaremos desertos, venceremos dificuldades e derrotaremos inimigos poderosos que se levantarem contra nós ou que se levantarão contra nós. Veja o que Deus diz para Paulo em Romanos, ou que Paulo chega a falar para a sua igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31 e 32. Eu finalizo aqui perguntando: você já convidou a Jesus para estar presente em sua vida, neste deserto do momento em que você está passando? Se não, queridos, convide o Senhor Jesus. Busque o Senhor. A nossa igreja está abrindo portas, através dos jovens, através das senhoras, através do pastor Adolfo, para aqueles que são empresários, que são autônomos. Busque orientação, ore a Deus.
também estou aqui à sua disposição, apesar da idade, de outras coisas, me esforçarei para ajudá-los. Concluindo aqui a nossa palavra, Ismael significa Deus ouve. Isso quer dizer para nós hoje, Deus está te ouvindo e Ele espera ouvir de você um like, né? Sim, os hoje estão falando mais inglês do que português. Deus está esperando ouvir de você um sim, um seja bem-vindo, um convite para entrar na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Você deseja fazer isto para Jesus? Nós vamos cantar. É um canto que nós cantamos em nossa igreja, que fala de Zaqueu, convidando Jesus para entrar em sua vida, em sua casa. Vamos cantar? Esse cântico é uma oração que faremos agora, neste momento. Queridos, eu quero agradecer a sua presença e a sua participação, né, o seu sim, né, usando aqui os ingleses, que agora só vale se for inglês, né, o seu like aí, tá? É muito bom, é muito positivo, eu recebo com carinho. Estou olhando aqui, gente mandando uns coraçãozinhos, outros batendo palma, outros falando amém, glória a Deus, aleluia. Tudo isso, irmãos, me ajuda a ser profeta nesses dias difíceis. Eu quero pedir perdão para os irmãos se eu tenho falado coisas que às vezes
tem causado alguma estranheza para vocês aí, porque eu sei que muitos irmãos estão vendo outros pastores falarem, pregarem, né? E às vezes prega com muita mansidão, muito carisma, muita simpatia, não se toca na situação em que vivemos, como se nada estivesse acontecendo. Eu peço perdão para os irmãos porque, como profeta de Deus, eu preciso pregar a palavra de Deus, preciso pregar a palavra de amor, de esperança, de salvação, de vida eterna. Mas como profeta eu não posso ficar calado diante das circunstâncias. Eu não posso ficar calado. Eu não estou no estúdio de televisão, onde tem ali alguém que vai redigir um texto, como muitos políticos falam diante de um escrito ali, de um marqueteiro. Eu estou falando com a liberdade que eu tenho de falar no púlpito da minha igreja. Está entendendo, amados? Eu sei que a dimensão aqui é muito grande, mas eu quero falar para vocês que eu não estou fazendo por mal. Eu sei que isso custou muito caro para muitos profetas, no Antigo e no Novo Testamento, como João Batista, que custou para ele apenas a sua cabeça num prato, porque condenou o pecado do seu líder político. Eu não vou fazer isso, espero em Deus que ninguém me mate. Mas eu peço perdão para os irmãos se eu tenho falado alguma coisa que tem magoado a vocês, ou trazido qualquer estranheza. Eu sou um homem de Deus, eu faço com seriedade, com pureza de coração. Por mais que eu não seja eloquente, nem carismático, nem simpático. Mas eu sou seu amigo e seu irmão em Cristo, tá bom? Nós vamos orar para encerrar. Deus bendito, aqui estamos na Tua presença, Senhor. E o que nós temos feito, temos ensinado, temos ministrado, pregado e falado, não estou fazendo nada ou falando qualquer coisa para provocar ira de nossas autoridades, nem daqueles irmãos que porventura pensem diferente de mim, mas eu falo pelo bem da igreja, pelo bem da nossa nação. Que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas e as minhas falas. Fica comigo, Senhor. Eu gostaria muito que o Senhor me desse vida e saúde para ver o meu Brasil liberto da corrupção, da maldade que tem se imperado sobre a nossa nação e tem colocado a nossa igreja em confinamento, colocado o povo em confinamento. Nós entendemos, Pai, até onde existe o problema, até onde existe o perigo. Mas pregamos um Deus que pode todas as coisas, que salva, cura e perdoa. Que também não é por isso que agora vamos buscar a miséria ou dar chance para o azar. E por isso oramos por aqueles que têm perdido os seus entes queridos. Oramos pelo irmão da nossa irmã Célia, que está enfermo na UTI, que não é por problemas de coronavírus. Ele está por problema de saúde, de AVC. E que se morrer certamente vai ter esse laudo, porque ela é em São Paulo. Que Deus abençoe a tua serva, a irmã Célia. Traz paz em seu coração. Ela está aflita, Deus, por causa da saúde do seu irmão. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão em casa sem poder trabalhar, sem salário, por aqueles que estão sem o leite das crianças, que têm recebido auxílio do governo federal, para tentar se sustentar, que a Tua graça seja abundante. Te peço por irmãos que estão também fora de casa, lutando para sobreviver, Pai. Te peço pelo nosso irmão Eudes, que está assistindo agora o culto. Eu não sei onde ele se encontra, se é no Mato Grosso, se é em São Paulo.
Eu sei que ele não está aqui na Praia Grande. Seja com ele, Senhor, que também não encontra comida para comer na estrada, dirigindo o caminhão carregado, outros que estão nas estradas, outros que estão carregando o lixo de nossas casas, outros que estão nos hospitais cuidando dos enfermos, médicos, enfermeiros, paramédicos, auxiliares, outros que estão trabalhando nos mercados, que estão transportando o alimento, que estão plantando e colhendo. Nenhum deles, Deus, receberam qualquer vacina para não ser contaminado, mas foram permitidos para trabalhar. Que esses outros que estão presos porque podem ser contaminados, que o Teu Santo Espírito, Pai, seja a sua vacina, porque eu sei que tem muitos desejando que isso aconteça, para provar que tem a razão, que eles são os donos da verdade. Liberta-nos dessa tirania satânica que tem se instaurado sobre a nossa nação. Abençoa nossas vidas, Pai. Tira de nosso coração a tristeza, a angústia, a revolta, a dor e muitas vezes até as intrigas que se criam dentro de casa por questões de ponto de vista diferente. Traz a Tua paz, traz a harmonia sobre as nossas vidas, Senhor, e dá-nos a Tua libertação. Tira-nos desse deserto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, antes de dar aqui a bênção, eu quero dar um beijo para você. É meu ósculo santo nesse momento, o meu aperto de mão, tá? Via internet, o meu abraço bem apertado e carinhoso para você, que eu amo tanto e que gostaria muito de te dar um abraço nesse momento. Eu sinto falta, eu sinto saudades do teu abraço. E a pastora vai transmitir a sua saudação nesse momento. Um beijo, uma boa noite. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Bom descanso a todos, né? Amém. Agora fala comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor te guarde, te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Obrigado a todos.